Eu só quero saber uma coisa: eu também posso receber essa imposição de mãos? E se eu fosse você aí, eu já criava expectativa, porque há sim uma transferência de unção, quando a mão de um homem de Deus é levantada, e você se coloca na disposição para receber. Meu Deus, eu quero receber também, hein? Quem quer receber aí? Amém. Te encorajo muito a ler esse material que você recebeu na sua mão. Eu já peguei o meu, quero ler, quero aprender e quero aplicar. Um líder excelente é um líder que tem um caráter aprovado, é um líder cheio do Espírito Santo, mas é um líder que se capacita continuamente. Quero mais uma vez também apresentar para vocês esse livro. Eu trouxe poucas unidades, provavelmente deve ter talvez apenas algumas 10 lá no fundo, mas você pode depois também procurar na Amazon, enfim, e adquirir o seu material. Também indico para você o YouTube Células Excelentes. Ali já tem mais de, se eu não me engano, 15 pequenos vídeos como pílulas para te ajudar. E se você quiser também me acompanhar lá no Instagram, leomatos.central, vai ser uma honra poder compartilhar também princípios de Deus para a sua vida. Estou com o coração aqui em chamas. Se você pudesse chegar aqui perto, você ia perceber, mas eu creio que você pode também, por meio dessa ministração, receber aquilo que Deus tem para você. Faça uma oração sincera diante de Deus, e fala assim com Ele, fala: Pai, fala comigo, ministra na minha vida, transfira aquilo que o Senhor tem para mim nessa hora, eu quero receber em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa corajosa diante de Deus, e tem uma oração que eu faço constantemente, que eu quero te ensinar a fazer. A oração que eu faço é assim: Pai, se tem algo que um homem de Deus pode experimentar aqui na terra, eu quero. Pai, se tem algo que um homem de Deus pode experimentar com o Senhor aqui na terra, se tem algo que o Senhor está fazendo aqui na terra, me inclua pela tua graça, em nome de Jesus. Tem alguém ousado para fazer essa oração aí? Ore intensamente, peça ao Senhor, porque a medida da sua busca é a medida da resposta da parte de Deus. Quem pede, recebe. Para pedir, pode pedir assentado. Quem busca, encontra. Para buscar tem que levantar, mas os ousados batem na porta, para ver a porta aberta e receber da própria mão de Deus o enchimento do Espírito Santo. Amém? Eu quero ler com vocês um texto que está na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, te encorajo a abrir a sua Bíblia, a ligar o seu aplicativo na Bíblia, e receber da parte de Deus aquilo que Ele está falando. Você já viu alguém dizer assim: Deus não fala comigo? Eu digo, não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e escute a palavra de Deus sendo liberada para a sua vida nesse congresso nacional de evangelização e discipulado. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós, para mim e para você. Hebreus 12, verso 1, começa assim: Portanto, se tem um portanto, sabe o que isso significa? Isso significa que aquilo que está sendo dito agora tem uma relação com o que foi dito anteriormente. E antes então de continuar lendo Hebreus capítulo 12, eu quero só te lembrar que Hebreus capítulo 11 é a lista dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, Deus está mencionando aqueles que marcaram de geração em geração a fé sendo passada até chegar nestes dias. Então, tendo
em vista os heróis da fé, a palavra de Deus está dizendo, portanto, também nós, uau, fala assim, também nós, é algo poderoso no também nós, sabe por quê? Porque o também nós nos inclui na lista dos heróis da fé, meu Deus, também nós deve gerar um temor no seu coração, você deve ter uma revelação e uma compreensão, por quê? Porque talvez você não está se vendo da maneira apropriada, mas dos céus o Pai te vê, um herói da fé, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aqui há um comando, desembaraçando-nos. O que é desembaraçando-nos? É livrando-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Pera lá, vamos aqui. Nós, que somos chamados e incluídos como heróis da fé, na lista como heróis da fé, há um comissionamento da parte de Deus para nos livrar, para nos desembaraçar de duas coisas. Você quer avançar? Você quer avançar em 2022? Balança a cabeça e fala, eu quero. Quer avançar? Então tem coisa que você precisa largar. Não avança porque não deixa. Não avança porque não desembaraça. Não avança porque está com peso em você. Tem algo te segurando, tem algo te travando, e Deus está te chamando aqui hoje. Há um poder nesse lugar para desembaraçar o que te prende, para você viver o que Deus tem para você. E do que você deve desembaraçar? Duas coisas. Deve desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Fala sim, sim. Nós sabemos que devemos nos livrar do pecado. Por quê? Pecado causa separação entre nós e Deus. É algo tão sério que o próprio Deus veio aqui para morrer pelos nossos pecados, para não vivermos mais nos pecados. Devemos deixar o pecado, sim. Devemos deixar para trás aquilo que nos afasta da presença do nosso Deus. E aqui tem crente de verdade fala, pecado não é uma prática corrente na minha vida, pecado é um acidente. Eu abro mão do pecado, eu abro mão da mentira, eu abro mão da imoralidade, eu abro mão de tudo aquilo que me afasta de Deus, amém? Mas o texto está dizendo de algo a mais. Livremo-nos, desembaraçamos-nos de quê? Não apenas do pecado, mas daquilo que nos atrapalha, do peso, daquilo que não é pecado, mas contamina a nossa vida. Não é pecado, mas compromete a sua pureza. Não é pecado, mas te impede de viver os planos que Deus tem para você. Então, se nós queremos avançar e viver as grandes coisas que Deus tem para nós, nós temos que ter a disposição para olharmos para o nosso Cristo, que é santo, e diz, por amor de vocês eu me santifico. Uau! Jesus abria mão de coisas, se santificava por nós. Deus está chamando uma geração que diz não para o pecado, mas que também diz não para coisas até lícitas, mas que roubam a vida plena que Deus tem para nós. As coisas lícitas, mas que nos atrapalham de correr com perseverança corrida que Ele tem para nós. Quem está disposto a se livrar do pecado, se livrar dos embaraços, se livrar do peso, para honrar o nosso Deus? Amém? Quem está disposto a falar amém aí? Então vem comigo. Portanto, também nós, uma vez que estamos
rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos-nos, livramos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos é proposta. Uau, Deus está te chamando não é para passear, Deus está te chamando não é para assistir, muito menos para se colocar na posição de juiz e julgar. Deus está te chamando para participar como um corredor, e essa corrida, você precisa permanecer firme nos momentos de dificuldade. Chegou uma crise financeira, eu não estou na crise, eu estou em Cristo. Eu persevero nas promessas do meu Deus, no chamado que Ele me deu. Nada nem ninguém vai me parar na corrida que Ele me chamou para correr. Persevere, persevere. Ei, não se distraia, é você mesmo. Persevere em nome de Jesus. Ele te capacita, Ele é contigo, Ele te fortalece, Ele te põe de pé, Ele te dá os recursos. Persevere, persevere. Mas pastor, olha meu irmão, olha minha irmã. Você pode até olhar para o lado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas não é para se comparar. Busque olhar para o lado para se inspirar, porque você deve olhar para o autor e consumador da nossa fé. Corra com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não cansem, para que não cansem, para que não desanimem, para que a vossa alma não fique aflita, mas seja assim, inspirada, empoderada, capacitada para completar a corrida que Ele tem para você. Amém? Eu lá na minha turma, eu tenho, é uma resposta da minha alma, quando eu escuto uma palavra, algo mexe comigo, eu falo assim, uau. Será que você pode falar assim junto comigo? Uau, uau, que texto rico, que palavra de Deus. Ele está dizendo para você. Eu já preguei esse texto tantas vezes, de forma expositiva. O que é isso? É destacando cada ponto, é olhando para o portanto, é olhando para o também nós, é olhando para as testemunhas, é olhando para cada detalhe do texto. Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Dessa vez eu quero destacar com vocês um ponto, e confesso para você que vou suar, mas o que eu vou fazer não vai cumprir o propósito se o Espírito não agir. Por isso eu invoco e clamo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele ministre no seu coração de uma forma única, para que você nunca mais esqueça uma palavra que Ele quer marcar o seu coração. Que palavra é essa? Essa palavra é corram. Corram. Diga assim, corram. Diga para quem está do seu lado, corra. Agora para dentro de você, fala para você mesmo, fala, corra, corra. Eu não sei se você sabe, mas a vida cristã tem muitas analogias nas escrituras, e tem uma que me chama muita atenção, e que ela está em diversos textos do Novo Testamento, e na palavra de Deus. E a vida cristã, ela é sim, de uma forma, é como uma analogia, considerada como uma corrida. Fala assim, a vida cristã é como uma corrida. A vida cristã é como uma corrida. Se a vida cristã é uma corrida, onde você está nessa corrida?
Quem é você nessa corrida? Quem é você? Infelizmente tem pessoas que estão assistindo, testemunhos foram dados, palavras foram ministradas a respeito de um mover de Deus, a respeito da igreja em células, a respeito de ministros que abrem a sua casa para levar o evangelho, para fazer discípulos. E sabe o que muitos fazem? Assistem, acha legal, encoraja a irmã e fala: vai, irmã, lidera esse grupo. Encoraja o irmão e fala: vai, abre o seu grupo, mas não se posiciona dentro de um chamado de Deus para nós. E eu quero dizer para você, se a vida cristã é uma corrida, você não é um espectador dessa corrida. Se a vida cristã é uma corrida, muito menos, ai daquele que se coloca na posição de juiz. Está certo, não está certo, pode, não pode, e julga todos, inclusive pastores, numa posição que deveria ser de uma ovelha, se coloca como juiz. Você não é um espectador, você também não é um juiz. Quem você é? Se a vida cristã é uma corrida, a palavra de Deus é um imperativo para nós, e ela diz assim: corram. Isto significa que você então nesta corrida é vai, me ajuda bem forte. Se a vida cristã é uma corrida, eu e você, nós devemos nos posicionar como corredores. Agora passa um raio-x em você. Você se vê como um corredor? Não, pastor, eu estou me preparando. Ô pastor, eu vou me capacitar. Não, um dia eu vou assumir esse grupo, um dia eu vou liderar, um dia eu vou pregar, um dia eu vou discipular, um dia eu vou multiplicar. Não, pastor, eu ainda estou numa fase anterior. Eu ainda não sou um corredor. Errado. Porque você pode até se preparar, você pode até correr melhor, correr mais rápido, correr com mais constância, correr de forma mais disciplinada, mas se a vida cristã é uma corrida, você não vai se tornar um corredor. Se você entregou a vida para Jesus, o Espírito de Deus entrou no seu espírito, regenerou o seu homem interior e já te fez um corredor, já te posicionou dentro de uma corrida que tem um ponto de largada, uma corrida que tem uma linha final, mas você se posicionou como um corredor. É uma corrida. Então, se é uma corrida, você precisa olhar para você. Não é olhar para o lado, não é julgar o seu irmão, é para você agora examinar. Você já se posicionou? Efésios capítulo 4, há uma súplica. No verso 1, é o apóstolo Paulo rogando, e ele roga ao Pai, para que nós possamos viver de maneira digna da vocação que recebemos. E eu estou aqui falando para você, você deve se posicionar como um corredor. Você deve viver como um corredor. Isso significa, está em Efésios 4 também, que você deve se despir do velho homem, que se corrompe, se livrar de práticas, de embaraços e de pecados. Você deve deixar para lá tudo aquilo que te impede de viver de maneira plena o chamado que Deus tem para você. E você deve olhar para você e se posicionar verdadeiramente como um corredor. Ei, awake, desperta, acorde. Você não deve passear, você não deve brincar, você não deve viver de forma desregrada, indisciplinada, distraída. Você foi chamado para correr.
Então olhe para você, porque Deus já te colocou uma roupa espiritual de corredor. E tem gente que já vestiu a blusa. Eu falo, boa. Mas eu te pergunto, você já adentrou na sua base de treinamento e assumiu um compromisso com o seu técnico? Você faz da sua igreja essa plataforma e esse centro de treinamento, e do pastor que Deus te deu, aquele que te prepara para cumprir uma missão que Deus tem para você aqui? Você já assumiu as disciplinas? Você já assumiu o treinamento que a sua igreja, que o seu centro de treinamento dispõe para você? Vem um material que chega na sua mão, vem um encargo para te capacitar a cumprir a corrida que Deus tem para você. O que você faz? Você põe para o lado? A sua alimentação como um corredor. E tem gente então que põe a blusa e acha que está bom. Eu vou dizer para você, livre daquilo que te atrapalha. Você acha que com esse sapato você vai correr a corrida que Deus tem para você? O que significa? Andando por esses lugares. O que significa? Não andando da maneira adequada, no compasso certo. Então você tem que se livrar de algumas coisas que te atrapalham para correr. E às vezes você acha que está bom, agora já está bom. Calma lá, você vai correr de calça jeans? O que significa? Você vai ficar com esse peso, vai ficar com essa culpa, você vai ficar com esse aperto em você, você não vai liberar o perdão, você não vai perdoar, você não vai tratar suas emoções, você não vai se livrar do peso, se livrar das amarras. Então tenha coragem. Não quero te escandalizar, eu não quero te chocar, mas sabe o que acontece? Às vezes você vai ter que chocar pessoas à sua volta, porque eles estão querendo que você ande como eles, vista como eles, se comporte como eles, mas Deus te deu um traje, Deus te deu uma roupa de corredor, Deus te posicionou numa igreja, com um pastor, com uma escola bíblica, com uma alimentação, com uma disciplina, com os equipamentos necessários, para que você seja eficaz no chamado que Deus tem para você. Não despreze, não despreze. Então tenha disposição, para você tirar o tênis velho, e para você colocar o tênis da corrida. Para você dizer sim para a igreja local, sim para a missão, sim para a obra. Para você dizer sim para o pequeno grupo, sim para a célula, sim para o evangelismo, sim para o discipulado, e se posicionar como um corredor que Deus te chamou para ser. Ei, alerta, você é um corredor, já tem um número estampado em você, já tem uma roupa aí dentro, que você precisa arrancar, a roupa velha, a roupa do homem que corrompe, a roupa e os trajes, e os apertos, e os embaraços, de uma vida que não combina com o corredor que Ele te chamou para ser. Se posicione, se posicione, se posicione. Ei, você está me escutando? Deus te chamou para se posicionar. Fala, não, pastor. Fala, não, pastor. Para com essa incoerência. Você está me chamando para viver uma vida de corredor e vai beber Coca-Cola? Calma, meus irmãos. Eu estou aqui com um encargo da parte de Deus, para te chamar para correr.
te chamar para correr. Tem algum corredor aí? Não combina, não é verdade? Eu vou dizer para você também, não combina um crente comer o que você está comendo. Não combina o crente se alimentar, mas não nutrir. Está bebendo a bebida do mundo, e por isso não bebe da bebida poderosa que Deus não apenas sacia a sua alma, mas faz dessa bebida uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você tem que estar disposto a dizer não também para as bebidas desse mundo. E não combina você comer o que o mundo te dá. Isso mesmo. Não apenas uma comida física que eu estou falando, mas uma comida que intoxica o seu corpo, que não te traz ingredientes espirituais, que não te fortalece espiritualmente, pelo contrário, corrompe a sua pureza, contamina o seu ser. Sabe o que Deus está te chamando a fazer? A pegar materiais, talvez até canais, filmes e vídeos, conteúdos que não edificam, que não agregam, que não te alimentam verdadeiramente, não te posicionam dentro da missão, e dizer não, e dizer não, e dizer fora, e dizer não combina, e dizer eu piso, eu chuto, não faz parte de um corredor que Deus me chamou para ser. O texto diz para nós, diz assim, Hebreus capítulo 12, nesse chamado de agora, na vossa luta, no verso 4 do Hebreus capítulo 12, na sequência do que estou lendo, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Deus está chamando corredores que estão dispostos a pagar o preço, a viver puro no mundo pornográfico, a viver reto no mundo torto, a viver sóbrio no mundo embriagado, a viver como uma estrela que brilha no meio de uma geração corrompida e depravada. Aonde estão os corredores dessa geração? Deus está te chamando para correr. Que corrida é essa, pastor? Que corrida é essa? É a corrida da vida. Não é uma corrida de uma semana após essa conferência. Não é uma corrida de 100 metros, não. Não é uma corrida de um mês, de uma estação, de uma temporada. Não é uma corrida de curta duração. Deus está te chamando para a corrida da vida. É se posicionar como um corredor, como um cristão, como um discípulo, não nas horas vagas, mas de tempo integral. Que corrida é essa? Tem obstáculos, mas Ele te capacita a pular, a avançar, mas não é uma corrida de obstáculo. Que corrida é essa? É uma corrida de bastão. Quando você entrega a vida para Jesus, você não é mais um campo missionário, agora você é um missionário. Quando você entrega a vida para Jesus, algo acontece no seu interior, e você se torna um corredor. E na sua mão, ainda que você não perceba, ainda que as circunstâncias possam fazer cair no chão, você tem que tomar e se posicionar, porque tem um bastão, tem uma corrida, tem uma responsabilidade, tem um encargo. Por isso o texto diz: portanto, também nós devemos considerar aqueles que correram antes de nós. É uma corrida que deu início quando o Senhor formou Adão, para andar em intimidade com Ele,
e pôs um bastão na sua mão, e disse: crescei e multiplicai. Esse bastão, ele é passado de mão em mão, e cada um que recebe, deixa uma marca na geração, pois esse bastão, ele chega na mão de Abel, e Abel deixou uma marca. Ousadamente a marca dele está relacionada com uma oferta, e agradou a Deus. Esse bastão vem para a mão de Enoque, um homem que anda com Deus, com intimidade com Deus, e Deus o toma para si. Um bastão que para na mão de Noé, e Noé que condena o mundo, para honrar a Deus em temor, e Noé que constrói uma arca, e multiplica a sua vida, para depois constituir uma nova geração, para viver com Deus. Um bastão que vem para a mão de Abraão, que está disposto a sacrificar o seu filho, sabendo que Deus é aquele poderoso para ressuscitá-lo, está disposto a sacrificar qualquer coisa que pode ocupar o lugar de Deus, mas ele entendeu que para agradar a Deus, ele deveria multiplicar, ele deveria ter filhos, e ele deveria formar uma geração. Passa para a mão de Isaac, passa para a mão de Jacó, um bastão que chega na mão de José, e José, ainda que no Egito, sabendo que Deus levaria-os para herdar a terra prometida, fala a respeito do êxodo, e diz: leve os meus ossos quando chegarem lá, porque eu sei que tem uma terra prometida para nós. Um bastão que vem para a mão de Moisés, que era neto do homem mais rico do mundo, mas um vislumbre da glória de Deus. Ele abre mão daquela posição, para de certa forma até pagar um preço com o povo hebreu, mas ele toma esse bastão na mão, e lidera aquela expedição, fazendo no poder do Espírito o mar abrir, e conduzindo o povo para a terra prometida. Um bastão que vem para a mão de Josué, que vai passando de geração em geração, por Baraque, por Sansão, por Gideão, e vai passando por juízes, chega na mão de Davi. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Davi? Ainda que caia, se levanta, porque tem uma corrida para correr. É chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ei, se você caiu, Deus te levanta hoje, põe um bastão na sua mão, e quer te chamar de um homem e uma mulher segundo o seu coração. Toma o seu bastão. Ele tomou o bastão, e vai passando de geração em geração, até chegar nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele pega esse bastão, e mesmo sendo Deus, Ele não se apegou na sua posição, Ele se humilhou, Ele foi obediente, Ele pagou um preço, Ele derramou o sangue dEle, para não viver sem você. Ele sujou o bastão de sangue, e Ele demonstrou o preço pago. Trono, mas antes do trono tem uma cruz, tem uma coroa de glória, mas antes da coroa de glória tem uma coroa de espinho, tem uma vitória, mas antes da vitória tem que estar disposto a pagar o preço, e Ele pagou o preço, e Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou, e Ele tomou o bastão na mão, e Ele ajuntou os seus discípulos, e Ele disse: vão, não é para ficar parado, não é para ficar sentado. Chega de assistir, chega de gastar a vida buscando as riquezas desse mundo. Vão, levanta, toma esse bastão, pregue o evangelho, faça discípulos, vai de casa em casa, abre a sua casa, lidere um grupo, discipule.
Eles não brincaram, eles assumiram a posição. Eles trocaram a comida desse mundo por uma muito mais saborosa. Muito mais gostoso, muito mais nutritivo, muito mais valioso. Só faltou o açaí para aqueles discípulos ficarem ainda mais. Eles se posicionaram. Um chega a dizer: eu esmurro o meu próprio corpo para não ser envergonhado naquilo que eu prego. Eles pregavam a santidade: sejam santos porque Ele também é santo. Eles pregavam abstinência: abstenham-se das coisas carnais, da imoralidade, e vivam de maneira santa, agradável a nosso Deus. Eles não comiam qualquer coisa, eles não viviam de qualquer jeito, eles não andavam distraídos, eles se posicionaram, eles entenderam que eram corredores, eles entenderam que tinham um bastão sujo de sangue na mão, e eles cumpriram a grande comissão. E vou dizer mais: eles derramaram sangue. E se você for na história, Estevão foi o primeiro mártir. Morreu porque pregou com fidelidade o Evangelho. Eles ficaram tão furiosos que expulsaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Tiago, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes foi preso, decapitado. Foi o primeiro dos apóstolos a beber do cálice que o Senhor tinha tomado. Não apenas eles, mas também Filipe. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Os historiadores afirmam que ele pregou na Frígia, depois ele foi apedrejado até a morte. Assim Tiago, filho de Alfeu, de acordo com os escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço, depois queimado vivo. Marcos, os relatos contam que pagãos arrastaram pelas ruas de Alexandria, a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma por ordem de Nero, mas ele mesmo disse: por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. André pregou o Evangelho em muitas nações na Ásia. Na Acaia foi preso e crucificado em forma de X. Bartolomeu, aquele que Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo, foi esfolado vivo, depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia, lançado numa fornalha. Mateus, segundo os historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Matias, o que preencheu a vaga que foi deixado por Judas, os registros contam que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei. Então ele foi amarrado em uma cruz e apedrejado e por último decapitado. Lucas, os relatos contam que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira pelos idólatras na Grécia. João escreveu o Apocalipse, ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente. Diz a história que ele escapou de uma forma milagrosa, então lançaram ele numa ilha, um local que colocavam os piores condenados. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o bastão, ele foi passado de geração em geração, e tem um sangue nesse bastão. Tem sangue de mártires, homens que não brincaram na corrida, homens que levaram a sério. Alguns estão dizendo: pastor, faltou você falar de Paulo.
Eu quero antes ler o que Paulo escreveu para nós em 2 Coríntios 11, para ser um padrão, para ser um modelo para nós. Ele diz assim: são eles, servos de Cristo. Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos mestres. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco, quem se escandalize que eu não me escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. O apóstolo Paulo, ele completa dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder completar a corrida, eu puder completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele foi condenado e ele foi decapitado. Ele não brincou, pois Deus te trouxe aqui para dizer que você é um corredor, e esse bastão está sendo passado de geração em geração, e eu fico feliz demais de estar nessa terra, porque eu sei que homens cheios do Espírito Santo, impactados por um avivamento na Rua Azusa, em 1910, tomam esse bastão na mão, Gunnar Vingre e Daniel Berg, e eles chegam aqui, cheios do Espírito Santo, entendendo a grande comissão, e eles vão e abrem um pequeno grupo, na Rua Siqueira Mendes, no bairro da Cidade Velha, junto da irmã Celina Albuquerque, e ali eles começam a testemunhar do Evangelho, a passar esse bastão, a passar essa transferência de unção, a de evangelizar, a discipular. Quando então, em 1930, esse bastão vem para a mão de Nélis Nelson, e Nélis Nelson pega esse bastão, e ele toma essa missão, e eles pregam o Evangelho, e nós podemos celebrar como nação, quando o Brasil, com 1,5% de evangélicos, o ano de 1936, a Assembleia de Deus tinha 35 mil crentes, e 300 igrejas, e o bastão continua sendo passando de mão em mão. Você não tem noção, mas na década de 40, 1940, alguns anos atrás, 2,5% de evangélicos no Brasil. Assembleia de Deus, passando o bastão, de geração em geração, alcança 60 mil crentes, 700 igrejas. Em 1950, o Evangelho ainda tão restrito na nação. Eu não sei se você sabe o que é isso, alguns aqui me entendem, mas nós estamos falando de cerca de 3,4% da nação. Você sabe o que é isso? É pregar o Evangelho e ser criticado. Você sabe o que é isso? Isso é você perder emprego por conta do Evangelho. É alguns que não puderam ser enterrados no cemitério porque eram evangélicos, mas eles tomam bastão, e eles estão dispostos a pagar o preço, e eles estão dispostos a levar o sério. É fazer culto com pedrada, é fazer culto à base de pedrada e à base de xingamento, mas eles têm a convicção que tem um bastão na mão, e eles levam adiante. E no mesmo ano que tão poucos evangélicos estão no Brasil, a Assembleia de Deus ultrapassa a marca de 120 mil pessoas na nossa nação. Meu Deus, o que é isso? Homens que entendem que estão numa corrida. Em 1950, esse bastão chega na mão de Francisco Pereira do Nascimento.
ele assume o bastão, ele não brinca, ele leva adiante. E em 57, nós estamos falando de 700 mil crentes na Assembleia de Deus, nós estamos falando de um crescimento de 30% ao ano. Fala assim: uau, uau! Você sabe o que é isso? Isso são pessoas que levaram a sério o Evangelho. Quando é 1959, o bastão vem para a mão de José Pinto de Menezes, ele assume esse bastão, ele leva a sério. No Brasil, 4,3% de evangélicos. Você sabe o que é isso? É uma esmagadora minoria ainda da nossa população, mas José Pinto leva adiante, passa esse bastão para a mão de Alcebiades Pereira, que passa para a mão de Firmino Gouveia, que leva adiante e testemunha então de 5% da nação de evangélicos, mas chegando em 1970 na marca de 1 milhão de crentes, 1.000 pastores da nossa nação, que você deveria dar um glória a Deus. Leva adiante, paga o preço, avança com o Evangelho. Em 1980, nós estamos falando de 6,6% de evangélicos na nação. 1980 e agora, gente, 40 anos atrás, são 6,6%, mas na Assembleia de Deus já são 5.600.000 crentes, mais de 36 mil templos para a glória de Deus. E esse bastão passa, e em 91 começa a aumentar o percentual de evangélicos na nação, chega a 9%, e em 97 o bastão vem para a mão do presidente Samuel Câmara, que assume esse bastão na sua mão e leva adiante, e toma como sangue de mártires nesse bastão, assumindo a sua posição de corredor, de forma disciplinada, de forma consistente. Ele avança, e pela glória de Deus, em 2000 são 8 milhões de assembleianos, 5% da população brasileira. Em 2000 o IBGE diz que nós chegamos a quase cerca de 16% da nação. O Evangelho vai passando, o tempo vai passando, o Evangelho vai crescendo. Quando chega então em 2010, a Assembleia de Deus se torna a maior denominação evangélica pentecostal do Brasil, com 12.314.410 fiéis. Em 2010 a nação brasileira está com cerca de 22% dos brasileiros, 22%, quando chega agora em 2020, nós estamos falando de cerca de 35% dos brasileiros, nós estamos falando de mais de 20 milhões de assembleianos em todo o Brasil. Você pode dar um glória a Deus? Você sabe por que isso foi possível? Porque homens e mulheres se posicionaram como corredores, não viveram de maneira desregrada, mas disciplinada, entenderam que tem um bastão sujo de sangue na mão, entenderam que a fé não podia morrer com eles, não distraíram com o avivamento, mas entenderam que para o avivamento ser sustentável e duradouro, o discipulado tinha que acontecer, e o bastão foi passando de geração em geração. Hoje, eu quero profeticamente chamar os pastores, por favor, para vir aqui à frente. Vem cá, por favor, pastor Samuel Câmara, pastor Felipe Câmara, pastor Alessandro, se tiver aqui, por favor, pastor Reginaldo. Suba aqui alguns pastores, por favor, aqui. Eu queria que vocês dessem um forte aplauso para esses homens de Deus. Você sabe o que isso significa? Significa que o bastão sujo de sangue tem sido levado a sério. E sabe o que isso significa também? Eu queria pedir, por favor, pastor, tome esse bastão na sua mão, levante, por favor, esse bastão, pois esse bastão não sai dessa mão, sai quando ele partir e for para a glória.
mas tem uma comissão juntamente com os demais pastores que eu queria pedir que levantasse a mão também. Por quê? Porque estão segurando um bastão, mas esse bastão não pode parar. Sabe qual é o momento mais delicado na corrida? É a passada de bastão, porque para passar o bastão tem que ser alguém que está correndo, e ele vai passar o bastão para alguém que também está correndo, e esse bastão tem que ser passado. Mas sabe o que acontece muitas vezes na passada de bastão? Ele cai no chão. Na época de Juízes, 360 anos, altos e baixos. Quando eu li Gideão, eu vi, uau, Gideão tomou o bastão. Gideão foi 32 mil, 22 mil foram embora, 10 mil, 300, por quê? Porque não é por força, nem por violência, mas é no poder do Espírito. 40 anos o povo avançou, foi Gideão morrer, sabe o que aconteceu? Caiu no chão. Por que caiu no chão? Será que Gideão falhou? Um homem que tinha um exército de 32 mil, que 10 mil pagaram ainda mais o preço, Deus fez você, será que falhou por quê? Eu ouso dizer, não foi porque o bastão não foi bem passado, mas foi porque uma próxima geração não pegou o bastão. E sabe o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo levantar milhares de milhares, milhões, para se posicionar e dizer: eis-me aqui, eu vou viver como um corredor, eu vou viver de forma posicionada, eu vou tomar o bastão sujo de sangue também na minha mão, e eu vou cumprir a grande comissão. Eu vou abrir a minha casa, eu vou liderar um grupo, eu vou discipular pessoas, eu vou derramar o meu sangue, mas eu vou ver como Jesus fez: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a missão que me deste para fazer. Assim como o apóstolo Paulo, como um herói da fé, também declarou que ele completou a corrida, que ele guardou a fé, e ele passou o bastão para Timóteo e falou: Timóteo, meu filho na fé, toma esse bastão e confia a homens fiéis, que também sejam capazes de transmitir a outros. O bastão está aqui. Agora tem uma pergunta aqui: quem vai se levantar como corredor? Quem vai tomar esse bastão na sua mão? Quem vai liderar nesse tempo? Ei, se essa geração pegou esse bastão com 90% de analfabetos, com 1% de evangélicos, e fez no poder do Espírito Santo uma revolução, ei, você pode ir além, ei, você deve ir além, ei, tome esse bastão na sua mão e se comprometa a correr com perseverança a corrida que te é proposta, com os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu vou correr, eu vou cumprir, eu vou além, eu vou mais, eu vou dedicar a minha vida. Toma a minha vida e usa-me, Senhor.